Apresentamos então mais uma conversa sobre aves e desta vez temos aqui a 21ª espécie na lista do Gonçalo Elias, a Linária canabina ou pinta-roxo. Olá, é verdade, o pinta-roxo, que agora se chama Linária canabina, mas que, para quem já anda nisto há mais alguns anos, aprendeu com o nome Carduelis canabina, portanto estava no mesmo género do pintacilgo, e que originalmente foi nomeado pelo Linneu, portanto, o naturalista sueco que desenvolveu esta sistemática, em 1758, com o nome Fringilla canabina, portanto estava no mesmo género do tentilhão. E penso que pelo meio, entretanto, já apareceram outras designações ao longo dos anos. Isto já foi colocado no género Acanthis, por exemplo, no género, penso que no género Linota, no género Canabina, portanto eu acho que já ficou Canabina, portanto já teve vários nomes ao longo dos anos, não andei a compilar tudo, mas é um bicho que já mudou de género várias vezes, efetivamente. Pois Agora com as análises mais recentes e baseado em genética ficou em linária. Até mudarem outra vez, não é? Porque nós já percebemos que a taxonomia não é, enfim, é algo dinâmico e, portanto, não sei se esta espécie em concreto vai mudar novamente, mas não me surpreenderia que surgissem mais mudanças no futuro nesta ou noutras espécies. Ora, o pinta-roxo foi uma ave que eu vi na Rábida, eu já tinha referido em episódios anteriores que em junho de 1988 fui passar 2 dias à Rábida, e foram 2 dias muito produtivos em matéria de aves, porque andei lá a explorar ali a zona de Casais da Serra, e foi nesse dia que eu vi as 3 espécies que referimos em episódios anteriores, portanto o roxinol comum, a totineira de cabeça preta e o verdilhão, e ainda nesse dia 2 de junho, eu depois fui dar uma volta lá pela parte mais recuada lá da quinta, onde eu estava, que já ia assim em direção do matagal da serra, e tinha lá uns caminhos, que são uns caminhos pedestres, e a certa altura, eu estou ali a passear, estou a explorar. Eu recordo que em 88 ainda não havia cá Atlas publicado, portanto eu não tinha informação nenhuma sobre a distribuição das espécies. A única coisa que eu tinha para me ajudar era o guia do Roger Peterson, que tinha assim uns mapas de distribuição algo rudimentares e que não davam muito detalhe para Portugal. Portanto, eu ia explorando a ver o que é que aparecia. Bem, e então estou lá a dar a volta nesses caminhos por trás da quinta e de repente vejo assim um pássaro no chão com o peito todo vermelho e a testa também toda vermelha. Assim, vermelho vivo, que é normal, estamos em junho, né? E a minha primeira reação foi esta: epá, que horror, aquele bicho está cheio de sangue. A sério, foi o que eu pensei, quer dizer, eu nunca tinha visto o bicho. É claro que era um pinta-roxo em plumagem nupcial, como é evidente, e a plumagem nupcial, nessa altura, como a plumagem está muito gasta, as cores nupciais vão aparecendo por abrasão das penas, por desgaste, e portanto elas tornam-se mais vivas à medida que a época de nidificação vai avançando, e então em junho estavam mesmo vivas e eu vi aquilo e de repente fiquei um bocadinho assustado porque pensei, epá, o bicho está magoado, mas depois vi que o bicho estava ali, acho que estava a beber, ou a comer ou a beber, no caminho, porque o bicho estava mesmo no caminho. E o bicho estava ali animadíssimo, não parecia estar magoado, e depois é que eu começo a olhar melhor. Espera lá, o bicho não parece estar doente, nem nada, ele está bem, anda ali. Até acho que era mais do que um, não tenho a certeza, agora não me recordo, mas lembro-me que realmente o primeiro macho nupcial que eu vi deixou-me primeiro em choque, por causa que eu pensei que ele era sangue. Depois estive a vê-lo melhor, como disse, eu vi que o bicho estava bem de saúde e então percebi que era mesmo a cor natural das penas. Depois, obviamente, uma consulta ao guia, que eu não sei se nessa altura que tinha de dar a volta tinha o guia comigo nesse momento, não me recordo. É possível que não tivesse e que só tivesse conseguido consultar isso mais tarde. A verdade é que quando consultei o guia, então sim fiquei esclarecido que não havia ali, não havia ali problema nenhum com aquela ave e que pronto, era um macho nupcial de pinta-roxo, mas foi assim a história do meu primeiro encontro com o pinta-roxo, foi esta primeira impressão de que o bicho não estaria bem e que estava ali todo com o peito todo manchado de sangue. Afinal foi apenas uma nabice minha resultante da inexperiência com esta espécie, nada mais do que isso. As fêmeas não têm nada desses sinais, não é? Portanto, são bastante diferentes em termos de plumagem. As fêmeas, sim, são mais discretas, têm a cabeça cinzenta, têm o dorso castanho, e é isso que aliás, são as cores da fêmea, que os machos no inverno ficam iguais às fêmeas.
Portanto, perdem, eles mudam as penas depois da época de reprodução e, portanto, no inverno ficam também com a cabeça cinzenta e com o dorso castanho, portanto, adotam tons mais discretos e a plumagem nupcial só volta a aparecer a partir de, penso que a partir de fevereiro. É uma espécie que tem, digamos, uma população mais ou menos estável, não é? Não tem sofrido assim variações significativas. Com a ressalva de que não há muitos dados para Portugal, e que efetivamente, como eu já tenho referido, em Portugal há muito poucos dados sobre a tendência populacional destas pequenas aves, dos passariformes. Com essa ressalva, o que podemos dizer é que aparentemente a população está estável, não há assim evidências de que a área de distribuição esteja a diminuir, e também o que se viu noutros países europeus é que está estável ou até em ligeiro crescimento, e portanto, à partida, daquilo que eu consultei para outros países, não parece ser uma espécie que esteja neste momento com algum tipo de problema. Nem em Inglaterra, julgo que em Inglaterra há um ligeiro É decréscimo, assim, mas não é vamos nada. ver, há diferenças entre os países. A nível europeu, quando olhamos para os gráficos portanto, do censo pan-europeu que junta dados de muitos países, terá havido um decréscimo até 2000, e depois disso terá havido alguma estabilização. Embora os primeiros anos neste tipo de programa, como reunia dados de muito poucos países, são anos que não podem ser ainda muito vistos como é que se há a dizer, como sendo dados muito seguros, porque a amostra não era demasiado robusta. Agora, a nível, por exemplo, da Inglaterra, a área de distribuição está estável, portanto, e em Portugal também está estável. A nível da área de distribuição, a coisa parece mais ou menos estável. A nível de números, pode variar consoante os países. A nível europeu, como disse, parece ter havido algum decréscimo. Para Portugal não há dados. Portanto, mas é uma espécie que, pronto, continua a ser bastante comum, não tem neste momento qualquer estatuto de ameaça, que está pouco preocupante, portanto é uma espécie que para já não suscita preocupações. Sim, eu tinha lido alguns que em Inglaterra que terá havido uma redução da população, provavelmente devido à alteração do uso do solo e a utilização de pesticidas, etc. Não é? Mas É assim, todas as espécies que usam meios agrícolas, que é o de caso uma, desta, não é? é o caso desta, em parte usa meios agrícolas também. Portanto, todas essas espécies têm umas mais, outras menos, mas têm sofrido um bocadinho com a intensificação da agricultura. E, portanto, nesse sentido, o pinto-arroz também pode estar um bocadinho sob pressão. Por acaso não estive a consultar a tendência populacional em Inglaterra, consultei só a distribuição, mas pode estar um bocadinho, mas penso que não é das espécies mais afetadas neste momento. Seja como for, é uma espécie que em Portugal está praticamente presente em todo o continente, não sei como é que é nas ilhas. É assim, no continente eles têm uma distribuição muito alargada, embora com algumas assimetrias a nível de Densidade. abundância, sim, de densidade, de frequência, de abundância, depende de como medimos, mas é assim, eles são muito, muito frequentes em terrenos mais abertos, portanto não aparecem muito nem em zonas florestais nem em zonas urbanas. Portanto, eles aparecem em grande parte do Alentejo, aparecem no Algarve, aparecem na Extremadura. Na Extremadura estamos a falar ali daquela zona que vulgarmente se designa Zona Saloia, que depois vai por ali acima até ao Cabo Carvoeiro, mais ou menos, que é uma zona também pouco florestada e razoavelmente agricultada, portanto é uma zona que tem bastantes pinta-roxos. E depois, curiosamente, também aparecem no interior norte e centro, sobretudo em zonas onde haja muitas serras, assim, daquelas serras que estão mais ou menos descobertas, não é? Ou seja, sem arvoredo. Eles gostam muito de matagais e de zonas de vegetação rasteira, e, portanto, aparecem bastante nos andares superiores das serras, como por exemplo na Serra da Estrela. Eu já referi para outras espécies que há espécies que na Serra da Estrela ocorrem até ao limite superior das árvores e depois não sobem mais porque já não têm habitat.
O pinta-roxo, como ao contrário dos restantes fringilídeos, que são os membros desta família, a que pertencem os centilhões e os pintacilgos, os pinta-roxos dependem menos de árvores e, portanto, são uma espécie que facilmente ocupa os andares superiores da serra. Isto significa que, por exemplo, se formos ao topo da Serra da Estrela, naquela zona chamada Planalto da Torre, nós não vemos tentilhões, nem pintacilgos, nem verdelhões, mas os pinta-roxos são muito frequentes por aí. Portanto, eles dão-se bem, não tem tanto a ver com a altitude, tem a ver com o habitat também, mas aparentemente a altitude não é um problema para eles. Portanto, são o fringilídeo mais comum nessas zonas. Portanto, as zonas onde são menos abundantes ou menos frequentes, de acordo com o fundo Atlas, são essencialmente a zona da beira litoral, ali grosso modo entre o Douro e o Mondego. Aí são relativamente escassos. Portanto, há algumas assimetrias, há zonas em que são mais abundantes, zonas em que são menos abundantes, mas de uma forma geral são comuns. Em relação às ilhas, nos Açores não há. Na Madeira há. Na Madeira há uma subespécie, é a subespécie linária canabina gunteri. Inicialmente, quando foi descrita em 1901, salvo erro, era linária canabina nana, mas depois este nome foi alterado, que é uma coisa relativamente rara, mas acontece. Foi alterado porquê? Porque se chegou à conclusão que o nome que tinha sido dado anteriormente era inválido, porque havia ali uma sinonímia, ou seja, aquele nome já tinha sido utilizado para outra espécie do mesmo género, aquela subespécie, portanto havia ali, digamos, vamos pôr as coisas de uma forma simples, havia ali um problema de duplicação de nome, e portanto, quando há uma duplicação de nome, o nome mais antigo é que prevalece e o outro que foi duplicado tem que ser alterado. Portanto, ele foi alterado para a linária canabina gunteri, mais tarde. Mas pronto, continua a ser uma subespécie endémica da Madeira. Esse linária canabina, que agora é gunteri. E depois ainda há mais duas subespécies nas Canárias, há mais uma subespécie na Escócia e há uma subespécie há subespécie nominal na maior parte da Europa, embora os da Península Ibérica às vezes sejam descritos como uma subespécie diferente, que é a linária canabina mediterrânea, e depois ainda há mais uma subespécie na Turquia e no Cáucaso. Portanto, na Madeira eles ocorrem tanto na ilha principal como no Porto Santo, e no passado já terão nidificado nas ilhas desertas também. Portanto, isso assim, grosso modo, descreve a distribuição desta espécie. Trata-se de uma espécie residente, mas também há alguns movimentos dispersivos com este bicho, não? Eu, neste caso, diria que é muito mais do que movimentos dispersivos, porque há uma data de movimentos que já podemos chamar migrações. Ou seja, temos um comportamento misto. Um comportamento misto, que é aquilo que até para as aves mais a norte, é aquilo que se chama muitas vezes até migradores parciais. O que é um migrador parcial? É uma espécie em que nós temos uma população nidificante e depois há uma parte da população que se vai embora e uma parte que fica. Portanto, tens uma mistura de bichos sedentários com bichos migradores. Isso já se verificou, por exemplo, em Inglaterra, que eles são frequentes na época dos ninhos, e depois há muitos que ficam por lá no inverno, e está provado através da anilhagem, mas há outros que migram para a França e para a Espanha e para o Norte de África. E nós recebemos no inverno também pinta-roxos vindos de outros países europeus, há recapturas de bichos vindos da Bélgica, da Suécia, do Reino Unido, e anilhados também em Espanha. E em Espanha há recapturas de uma série de outros países europeus. Por outro lado, mesmo bichos anilhados em Portugal, particularmente no norte, onde no tempo do professor Santos Júnior e da Sociedade Portuguesa de Ornitologia, nos anos 70 e 80, anilhavam-se muito na reserva ornitológica do Mindelo, que fica perto de Vila do Conde, e há recapturas destes bichos noutros locais do território nacional. Portanto, eles apanhavam bichos em passagem, podiam até ser bichos vindos de outros países, passavam ali pelo Mindelo e depois seguiam para sul. E depois também temos casos, também temos outro tipo de movimentos que são os movimentos altitudinais. Por exemplo, na Serra da Estrela, que é uma zona que eu estudei bastante bem, verifica-se que os pinta-roxos, como eu disse, são muito frequentes até nas zonas superiores, nos andares superiores da serra, mas a partir de setembro, outubro vão-se todos embora e depois durante o inverno não estão lá. E também noutras serras que já foram estudadas no inverno e na primavera, como a Serra do Gerês ou a Serra da Malcata, também se verifica que no inverno há muito menos pinta-roxos. Portanto,
também aí parece haver pelo menos uma migração parcial. Ou seja, resumindo, o que nós temos cá, em termos de pinta-rosto, é uma mistura de bichos, vamos lhe chamar assim, sedentários, ou que quase não fazem movimentos, com outros que se deslocam em altitude e que possivelmente até podem ficar na região, mas em altitudes de cota mais baixa, e depois recebemos bichos invernantes vindos de Inglaterra e de outros países europeus, e recebemos aves em passagem que estão a caminho do Norte de África. Portanto, há aqui uma grande rotação e uma grande mistura de indivíduos, e aqueles que nós vemos ao longo do ano não são necessariamente os mesmos, é aquilo que se pode concluir daqui. Aliás, relativamente àqueles anilhados no Mindelo, por exemplo, há um registro em particular que é notável pela distância, que é uma ave anilhada em Vila do Conde em meados de agosto, que é uma altura que já pode haver migração, e que 2 meses mais tarde foi recapturada perto de Setúbal, são 300 km de distância, em apenas 2 meses. Portanto, este pinta-roxo em 2 meses fez um movimento bastante expressivo. Em termos de reprodução, como é que é o ciclo reprodutivo desta espécie? Bom, o ciclo reprodutivo é na primavera, como acontece com a maioria das aves selvagens, e começa tipicamente em março, habitualmente, ou seja, eles começam a cantar no final do inverno, mas depois a época de reprodução tem início em março ou em abril, vai até finais de julho, depende um bocadinho das regiões, mas portanto, março a junho ou julho. Não há muitos dados sobre a ecologia reprodutiva em Portugal, mas no resto da Europa eles criam 2 a 3 ninhadas por ano, que aliás eu já referi para outras espécies, é algo normal nestas espécies de pequena dimensão. O período de incubação pode ser 2 semanas ou menos, as crias também abandonam o ninho com 2 semanas de idade, portanto o ciclo completo entre a postura e as crias voarem demora um mês e pouco, e portanto estas aves facilmente acomodam 2 ninhadas, eventualmente 3 numa mesma época de reprodução. E esta é uma espécie que, sendo granívora, nem sequer está dependente propriamente de insetos, está condicionada pelas condições, obviamente, de água, não é? E de produção das plantas, mas não está propriamente dependente de... Sim, captura menos invertebrados que a maioria dos outros membros da sua família, mas é provável que na primavera haja algum suplemento de proteína dada às crias através de captura de invertebrados. Portanto, há muitas aves granívoras que fazem isso. Não tive a ler sobre a proporção dos invertebrados na dieta, efetivamente. Portanto, é possível que na primavera apanhe alguns. Agora, uma coisa curiosa sobre os ninhos é que, em vez de serem árvores, como a maioria dos fringilídeos, é em pequenos arbustos, que podem estar às vezes tipo assim a 1 metro de chão. Eu acho que uma vez encontrei um ninho de pinta-roxo, já não me lembro, mas era assim numa urze ou numa coisa até mais baixinha. Sim, eu li que em média que eles andam nos 40 centímetros, mais ou menos. Sim, era assim uma coisa a 1 palmo ou 2 do chão, portanto, é muito baixinho, portanto, e que também está em linha um bocadinho com o tipo de habitat que eles frequentam, portanto, fazem assim num pequeno arbusto, fazem assim uma tacinha encaixada lá no arbusto. E que pode ser, sei lá, urzes, alecrim, carrasco, ou até já foram documentados ninhos em videiras, por exemplo, no caso de zonas agrícolas. Eles também frequentam zonas agrícolas no inverno, no outono e no inverno, aí vão para os terrenos incultos e para os restolhos. E às vezes para os terrenos lavrados, portanto, andam ali à procura de restos de sementes e coisas que lá hajam. Os restolhos, por exemplo, às vezes têm restos de sementes daquilo que ficou das safras, não é? E tal como acontece com outros fringilídeos, juntam-se frequentemente em bandos mistos. É muito frequente ver bandos mistos de pinta-roxos com pintacilgos e com verdilhões e com chamarizes, por exemplo. Isso no fim da época de reprodução, normalmente. Sim, no outono e no inverno, quando nós passamos num restolho, até diria já mais tarde, portanto, outubro, novembro, dezembro, é frequente vermos esses bandos mistos nos terrenos agrícolas. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Desta vez estivemos então a falar sobre o pinta-roxo e despedimos até à próxima conversa. Obrigado eu e até à próxima. Obrigado.